despertar tantos sentidos, foi como abrir portas e vãos, de luz encheu-se a casa. Fiz acordar dentro das salas do coração o que dormiu, com voz de aurora surgir sobre os dias de abril. Qual castelo se erguerá, virá com cores novas, vai achar espaço pra nascer quando o dia chegar, num domingo, e levará um tempo para florescer, pra vida ter sentido pra crescer. Coisa linda! Fabiano Chagas, Maninho, eu tenho a honra de estar conversando com vocês e que venha, né? Que venha a vida, que venha ao mundo, essa coisa linda que vocês estão fazendo juntos. Mas para que todo mundo possa conhecer vocês, se apresentem. Quem são vocês? Pode começar, Fabiano. Bom, meu nome é Fabiano Chagas, casado com a Limerce, pai do Samuel e da Elise, e servo de Deus, né, há mais de 25 anos. Começo ali na renovação carismática, né, nos grupos de oração, nos eventos, e tentando trazer a minha musicalidade, né. Eu sou profissional da música, sou professor na Universidade Federal de Goiás, sou professor do curso de música popular, onde eu leciono guitarra e violão popular, prática de conjunto também. Rejo uma orquestra, uma big band também em Goiás, chamada Banda Pequi, e tentando trazer essa realidade musical, né, essa coisa da música brasileira, né, daquilo que eu sempre estudei, do jazz, tentando trazer isso para essa musicalidade católica, porque sempre como católico, atuando nos grupos de oração e com a nossa musicalidade da renovação, mas a partir de um momento eu senti que eu precisava de uma coisa nova, eu precisava trazer isso, né? Porque eu sempre vivi assim em dois mundos paralelos, né? Até achar o Maninho, e foi um milagre de Deus na minha vida achar esse cara para compartilhar com ele essa musicalidade toda. Maninho, Mário Cardoso. Mário Cardoso. Sou Maninho, sou médico ortopedista, né? Diferente do Fabiano, que é músico de ofício, assim, o meu ofício mesmo é consertar dores e ossos, né? Sou médico ortopedista, sou pai do Gabriel, da Beatriz e da Helena, né? Sou gaúcho, atuo mesmo na medicina, né? Em tempo integral e quando posso sou músico também, compositor, né? Sou instrumentista, tenho um estúdio em casa, produzo. Tenho a honra de produzir alguns trabalhos bem importantes, como o trabalho da nossa ilustre apresentadora do podcast. Demais, gente, eu tô um luxo. E é isso, assim. Me comportar, eu juro. E é isso, assim, eu sou um cara que busca fazer as coisas de maneira mais bonita, assim, tornar a vida um pouquinho mais bonita, assim. Eu tento o tempo todo enxergar a vida de maneira diferente, e com o Fabiano, com esse trabalho que a gente está desenvolvendo agora, é mais um trabalho que eu tento buscar beleza, assim, buscar a coisa estética tanto da nossa fé, né, que o Fabiano ressaltou, né, que as músicas elas têm um caráter um pouco religioso, mas ela não se restringe a isso, assim, como estética, como arte em si, assim, ela já extrapola, né, o fim religioso, e por ser belo também é religioso. Então, né, e por ser belo também é religioso. É muito interessante isso, não? Eu acabo de ouvir uma canção que não me remete a uma casa de porta fechada, mas uma casa de porta aberta, com uma poesia aberta, com uma musicalidade ousada, aberta, e com certeza vocês tiveram inícios na música, vocês vieram de algum lugar, de algum momento que deu aquele insight, aquele primeiro passo para a música. Como é que foi? Hoje, professor universitário, dirige uma série de músicos, faz um trabalho excelente musical, mas um dia começou amador, um dia começou inseguro, começou sem saber muito, tateando um instrumento. Como é que começou isso, Sim. Fabiano?
Bom, a história é longa, mas ela começa assim de uma preocupação do meu pai, porque ali a pré-adolescente, né, jogando videogame, essa coisa toda, ali na década de 90... Já tinha isso, Fabiano? Oh, nossa, meu Deus! Na década de 90 tinha aquelas coisas das locadoras, né, de videocassete, locavam aquelas fitas de videogame também, e a gente locava, e uma vez eu loquei e esqueci de devolver. Não é que eu esqueci de devolver, foi ficando lá em casa, né? E o aluguel foi ficando cada vez mais caro. Não esqueci de devolver, não. O jogo era bom. O jogo era bom. E aí quando meu pai foi na locadora acertar, tava aquele, né? Aquele valor absurdo. Eu lembro que meu pai levou o videogame e foi quebrando no meio da rua, né? Na volta de casa. E depois desse evento aí, ele me colocou na aula de música, né? Falou, esse menino precisa sair do videogame, precisa fazer uma coisa interessante, assim, nas artes, né? Coisa. E aí eu fui começar a fazer ali o violão clássico, estudar violão clássico. Eu sempre quis tocar guitarra, mas meu pai falou, pra você, né, tocar guitarra, primeiro você tem que tocar violão, né? Tem essa tradição no Brasil, né? Primeiro tem que ser o violão, depois a guitarra. E aí estudei, aí me, assim, envolvi totalmente com a música. Mas foi fácil, né? assim, obedeceu fácil? Na verdade, não foi tão fácil, porque assim, eu ia em uma aula e faltava 3. Era uma coisa assim. Tem uma questão de habilidade, né? Eu tinha, assim, uma certa facilidade. Não uma. Olha, o talento, assim, eu fui meio que construindo, sabe? Eu, na verdade, eu não me acho uma pessoa super talentosa. Eu sou muito esforçado. Tenho uma certa facilidade, mas assim, eu tenho amigos, assim, músicos que são muito mais talentosos que eu, muito mais... Você diz isso dele, maninho? Não, ele tem um pouco de distorção, assim, da autoimagem, né? Perfeito. Não, é porque, assim, eu sinto que eu sou muito mais esforçado do que talentoso, né? Eu só pensei, assim, que ele fazia uma aula e faltava 13 e ficou desse jeito. Imagina se tivesse sido. Gente, meu Deus do céu. E foi meio assim, aí tocando de tudo, né? Começando, obviamente, tocando rock também, muito assim, com guitarra e tal. Até começar a tocar em banda, né? Eu comecei a tocar em banda na igreja, né? Com 15 anos de idade. Pera, essa história da Blockbuster aí, do videogame certo. Quebrado, quantos anos era isso? Com quantos anos? 12 anos, 13... Então já é uma educação musical tardia. Se você for pensar numa educação clássica, o ideal é começar ali entre os 4 e 5 anos para já ir lapidando esse talento com bastante eficácia. Mas começar com 12 anos já é uma educação musical tardia. E ficou de jeito, né, maninho? O que eu tive em casa, assim, graças a Deus, assim, um ambiente cultural assim, muito bom. Assim, meu pai sempre ouviu bons discos, né? A gente tinha muita coisa da MPB. E da música clássica, também de tudo em casa a gente ouvia. Então isso ajudou, né? Com certeza. Eu lembro, assim, a música assim, da minha infância, assim, de lembrança, é uma música Trocando em Miúdos, do Chico Buarque, assim, é a memória afetiva. A música da minha infância, era Balão Mágico, né, gente? Entendeu? Assim, eu lembro meu pai cantando pra mim essa música, né? Eu com 6 anos. O que você lembra de que música, assim, do Chico Buarque, você lembra da infância? Trocando em Miúdos. Canta um pedacinho. Buarque. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá. Isso é uma lembrança de infância. Olha que privilégio, né? É um baita privilégio, porque hoje em dia, se a gente for ver a qualidade musical diante da qual as crianças crescem e o que elas têm de influência direta e indireta é lamentável. É lamentável. No nível cultural que a gente está hoje, ele está muito decadente e é um privilégio, né, Fabiano? Isso que o Maninho falou tem total lógica, assim, é uma distorção de autoimagem, irmão. E Maninho, e você, como é que começou com a música? Pois o Fabiano estava contando, assim, a história dele, eu estava tentando relembrar, assim, né? Eu tinha um amigo meu, que era o meu melhor amigo de infância, que era o Juliano Maestre. Mas eu tô te contando isso que eu devia ter entre 8 e 9 anos, mais ou menos. E ele entrou numa aula de flauta doce na escola que a gente frequentava, ele era meu colega na escola. E ele começou a me incomodar que eu tinha que fazer aula de flauta, que era legal, que era bonito e tal. Eu não tinha o mínimo interesse naquele negócio. E ele já estava fazendo uns 6 meses fazendo a aula de flauta e eu resolvi ir na tal da aula de flauta. Ele chegou a me emprestar a flauta dele tal, pra gente fazer a aula. E eu fui em grupo lá e tal, e em 3 aulas eu já estava tocando mais com o pessoal e tal. Tu ia em uma, faltava 3. Ele em 3 já arrasou, entendeu? É nesse nível que nós estamos hoje, né? E aí, pra tu ver, na educação infantil mesmo, com 8, 9 anos, pra tu ver a importância que é tu dar o start pra alguém, assim, né? Na educação infantil, assim. Eu recebi esse start de um amigo, assim. A professora me adotou na época,
É a professora Valmari, o nome dela. Quantos anos você tinha, Maninho? Eu tinha entre 8 e 9 anos, mais ou menos. E ela me deu aquele start, foi ela que falou pro pai, assim, pro meu pai, dizendo, olha, ele tem um tino, assim, pra música que é bem interessante, assim, ele aprende rápido, é um menino esperto e tal. Eu acho que seria legal incentivar ele na música e tal. E o pai ficou com aquilo na cabeça, mas não foi muito adiante. E aí eu fui despertar mais coisas musicais mesmo depois quando eu fui pro colégio militar, porque eu frequentei o colégio militar, né? Uhum. E no colégio militar existe a banda do colégio, que é um ambiente onde tu tem disponível todos os instrumentos ali de sopro, de percussão. E eu já interessado em música, logo que entrei no colégio já fui lá bater tambor, lá no início começava com surdinho, cacheta e tal. E aí depois comecei a experimentar os instrumentos, assim. E aí eu acho que em torno de, por aí, com 12, 13 anos, eu já estava tocando instrumento de sopro, já tocando trompete, trombone, saxofone, clarinete, essas coisas todas. Meu filho, não era só flauta doce, não, é que é uma lista. Muito instrumentista, Mas né? o que você ouvia em casa? Assim como o Fabiano teve essa influência da música popular brasileira, o que você teve de influência dentro de casa? Pois é, em casa, assim, a minha família, o meu pai e minha mãe, assim, eles não são muito musicais, assim. Uhum. Isso aqui é interessante, porque eu tenho um irmão, né, que é o Beto, e o Beto é baterista, também é músico, né? E em casa a gente não tinha o costume de ouvir música. Na década de 80 todo mundo tinha um aparelho de som em casa, né? Então era chique ter um aparelho de som. E o que meus pais ouviam era música italiana. Eles gostavam de ouvir aquelas músicas antigas italianas, aqueles troços meio... Algum disco de bolero, não tinha nada sofisticado, tá? Música brasileira, meu pai sempre odiou, não gostava, MPB, não curtia. Né? E sempre achava o Chico Buarque um chato, porque tinha voz ruim. Aquela percepção. Até hoje, inclusive, ele continua com voz ruim, né, gente? Aquela percepção, assim. Mas eles gostavam daquele som, assim, mais, né, popular, assim, da música italiana, aqueles cantores com vozeirão e tal, às vezes. E aí, cresci ouvindo isso aí, assim. Mas eu acho engraçado que a guinada mesmo foi essa questão de começar, por incrível que pareça, assim, a minha formação musical, cara, começou com dobrados militares. Porque na banda do colégio militar tu é obrigado a estudar algumas coisas, né, de construção, de arranjo, partitura e tal, que eu comecei a me interessar por música clássica depois. Comecei a ouvir algumas coisas. E pedia pro meu pai ouvir alguma coisa assim. Que tipo de música clássica? O que você ouvia? Na época era o que eu tinha de acesso, porque não existia Spotify. Assim, o meu pai conseguiu uma coleção de LPs dos grandes compositores, assim. Então tinha um Beethoven, tinha um Bach e tal. E aí eu ouvia aquilo ali, assim, algumas coisas, né? E eu ficava ouvindo aquilo ali, assim, mas o que me interessava mais era a questão das texturas mesmo, assim, me chamava muita atenção, assim, da beleza da dinâmica e da textura, assim, sabe? Eu não conseguia acompanhar o que estava acontecendo do ponto de vista harmônico e tal, melódico. Eu só gostava do que eu estava ouvindo, assim, como textura mesmo, assim. Engraçado, assim, eu me lembro dessa percepção, assim, de às vezes me arrepiar ouvindo certas coisas, assim, sabe? De eu ouvir, o pai tinha um fone de ouvido que era um batatão, assim, um negócio grande, assim. Aí que o cabo era todo enroladinho, te lembra? Aí botava no aparelho de som, ouvia aquele negócio, ficava aquela orquestra na orelha, assim, eu me lembro de me arrepiar ouvindo, assim. E aí depois comecei a me interessar por música popular brasileira mesmo. Foi daí que eu comecei a ouvir MPB, alguma coisa assim. E da música folclórica gaúcha não teve uma influência pequena, assim, desde pequeno? Seus pais não ouviam também? Sim, eu esqueci dessa parte importante, porque assim, lá em casa não, tá? Meu pai também não gosta de música gaúcha. Meu pai era um cara meio chato pra música. Mas assim, os meus tios, eles, principalmente o tio Carlinhos, que é o meu tio mais velho e tal, ele era metido assim com a música nativista, não como músico, tá? Mas ele tinha muitos amigos da música nativista. E eu cresci ouvindo alguns cantores até importantes, assim, frequentarem a casa do meu tio. Então eu cresci ouvindo os caras tocando violão, tocando gaita, né? Que o pessoal chama aqui de... Como é? Sanfona? Né? A gente chama de gaita lá e tal. Então eu ouvi tocando gaita, violão, e aquilo ali me contaminou, assim, bastante, assim. Né? A musicalidade do Rio Grande do Sul é uma coisa bem enraizada em mim, assim. Que coisa incrível, dois universos muito diferentes, que vêm de um início muito diferente, que vem do colégio militar, da educação musical, passa pela música clássica, que vem do videogame, né? Da locadora, e o cano do seu pai, que vai pelo rock, pela MPB, e vocês se encontram em algum momento. Como é que aconteceu esse encontro? Como é que foi a gotinha que fez essa água esparramar tanto? Como é que aconteceu essa amizade para trazer universos tão diferentes e andarem juntos nesse projeto hoje? Eu digo assim, sem exagero, que foi uma resposta de Deus para mim, sabe? Eu sempre tive muitas crises, né? Porque
como eu disse no início, eu vivia em mundos paralelos. De um lado, eu vivia, e vivo até hoje, né? Nos grupos de oração, da renovação carismática, com toda aquela musicalidade que eu gosto também, mas eu nunca consegui vislumbrar como eu iria encaixar essa musicalidade que eu fazia fora, né? Essa música, né? Que eu fazia fora, todo o meu estudo, toda essa influência da música brasileira, toda a influência do jazz, né? Essa coisa que faz parte de mim, até da música clássica. A minha formação na universidade foi também no violão clássico. No violão clássico, né? E pedindo para Deus assim uma ajuda que viesse de fora, porque assim eu não sabia como fazer. Principalmente a questão das letras, né? Porque eu sempre compus algumas letras também, mas muito simples. E nessa resposta de Deus para mim, o Maninho surgiu através de uma conversa que eu tive com um amigo, e ele falou: você conhece a obra do Maninho? Eu falei: não conheço ainda. E fui atrás, fui ouvir, falei: poxa, mas esse cara é maravilhoso, gaúcho, né? Que é esse? Canta super bem, assim, uma voz maravilhosa, letras fantásticas. Poxa, eu preciso, né, assim, fazer contato e tentar fazer alguma coisa com ele, porque eu acho que pode complementar o que eu tenho, né? Porque eu tenho facilidade com a parte de composição, a melódica, a harmônica, que é a minha área, mas a parte poética não é muito bem a minha área, né? Essa coisa dessa abstração poética, essa coisa, precisa ter uma facilidade para fazer isso, né? Ou se não tem, você precisa buscar muito, e eu não estava muito interessado em ficar estudando isso, né? Porque eu sou uma pessoa mais técnica. E aí consegui o contato do Maninho, acho que com o Boina, foi o Boina que me passou. E aí entrei em contato com ele, mostrei umas coisas, né, para ele. E aí eu acho que ele pode falar, né, Maninho? Como é que foi? De repente aparece uma criatura lá do Goiás, te manda uma mensagem, você pensa, ele ficou meio desconfiado, né? Porque o Maninho é desconfiado, né? Ele falou: deixa eu ouvir aqui esse cara, ver quem que é esse cara. Pô, Goiás, sertanejo, poxa. Algumas coisas. Deixa sertanejo. Que será que virá? Esse cara vai mandar um sertanejo aqui. O contato do Fabiano foi super engraçado. Foi assim, ó. Isso eu já achei estranho, assim, porque a gente recebe contato de pessoas, às vezes, querendo mostrar música e tal, a gente sempre recebe, assim. Mas o contato dele foi muito engraçado, que ele se identificou: não, meu nome é Fabiano Chagas e tal, um amigo meu me mandou o teu contato, eu sou professor da universidade, né, lá de Goiás, trabalho com música assim assado, meu trabalho está aqui e tal, para tu acessar. Eu gostaria muito tal de repente a gente entrar em contato, né, para poder conversar sobre música. Ele falou assim e tal, mas agora eu tô viajando com a minha família, depois eu falo contigo, tá? Mas vai ouvindo meu som. Ele mandou assim, mas vai ouvindo meu som. Foi assim, não foi? Eu quero te encontrar, mas hoje não. Tipo, eu achei engraçadíssimo, assim, pô, eu gostaria muito de falar contigo, mas não agora, tá? Vai ouvindo meu som aí. Segurasse, porque assim, né? Super seguro. Tem assim. muitas coisas na minha vida, assim, eu consegui foi através da cara dura mesmo. Sabe, tem coisas que aconteceram na minha vida que eu nem acredito. Por exemplo, uma vez eu fui para Nova York para gravar umas coisas lá, e eu tava programando. Já para ir para Nova York já era uma loucura para mim, porque assim, poxa, vou lá gravar com os caras, grandes nomes. E aí eu tô conversando com o Dudu. Não, mata a curiosidade. Gravar onde, com quem? Fala foi no estúdio. Não, põe na mesa. Foi gravar meu trabalho, aí eu entrei em contato com o Duduca da Fonseca, que é um grande baterista que mora lá há muitos anos em Nova York, um brasileiro que é super conhecido lá. E aí eu, Duduca, estou precisando de um saxofonista para gravar. Aí ele fala assim para mim, e aí ele fala: vamos chamar a Nath Cohen. Eu falei: cara, como assim? A Nath Cohen é uma das maiores clarinetistas do mundo. E aí ela entra em contato comigo: o Duduca falou pra gente gravar aqui, vem, tal, a gente vai gravar. Aí eu fiz uma música para ela gravar, assim, em homenagem a ela, né? E aí chegou, assim, depois da gravação, eu fui pagar o cachê para ela. Falei: quanto que é o cachê? Eu preocupado, né, que ia ser uma fortuna. Ela falou: não precisa pagar nada não. Tal. Sabe, umas coisas assim, porque eu entrei em contato com o Duduca e o Duduca já me levou, assim. Então essas coisas são coisas de Deus, assim, na minha vida. Mas a gente tem que ter a iniciativa de fazer, de ir atrás. E saber a direção para onde está indo também, né, saber Fabiano? A direção, exatamente. Saber para quem pedir e o que pedir, Isso. né? E como é que você reagiu com essa mensagem? Assim, olha, eu ouvi minha música, depois a gente se fala. Eu me lembro do momento, tá? Eu estava saindo do hospital, tinha recém acabado as minhas funções assim, dentro do hospital, era 6 da tarde, 7 horas, por aí. Aí eu abri a mensagem, li assim, e aí eu dei um
soltei um riso, assim, eu disse assim, pô, o cara pelo menos é excêntrico, assim, é pitoresco, mensagem pitoresca. Pitoresco, Fabiano. Mensagem pitoresca do cara e tal. E aí o cara mandou o link do Spotify, né, com o disco dele, e o cara tava conectado com o multimídia do carro ali, enfim, eu cliquei e começou a música. E aí, quando começou a música, eu comecei a dirigir e tomei um susto, assim. Porque o cartão de visita do Fabiano e tal é um disco dele, que é o teu último disco, né? Que é o Tributum. Que é um disco extremamente bem feito, assim, muito bem feito, muito bem tocado, muito bem composto, uma estética maravilhosa, assim, de música. E eu gosto de música instrumental, o que é uma coisa, né, que de vez em quando o pessoal tem um pouco de aversão, né? Tem muito compositor e tal que não gosta da música instrumental. Eu adoro música instrumental e costumo ouvir música instrumental. E aí aquilo me pegou, assim. E aí eu não respondi nada durante uma semana pro Fabiano, até porque eu não sabia quando é que ele ia voltar de viagem, entendeu? A viagem dele. Aquela viagem pitoresca, senhor. E aí eu fiquei ouvindo, fiquei ruminando aquele som dele ali e tal, ouvi todas as músicas, ouvi de novo e tal. Aí mostrei pro Leonardo, que é meu violonista a vida toda, mostrei pra ele, cara, olha aqui a mensagem que eu recebi, olha esse cara aqui. Aí o Leonardo disse, pô, cara, impressionante, cara, que som é esse e tal. Mostrei pra Alessandra, pra minha esposa. E aí o Fabiano, quando voltou da viagem, ele me escreveu de novo, né? Aí, tal. Não, eu acho que eu já tinha te escrevido alguma coisa dizendo assim, pô, tô ouvindo o teu som, parabéns. Botei pra ele assim e tal. Aí depois ele disse, eu tô voltando pra Goiânia amanhã e tal, vou conversar contigo. E aí a gente começou a conversar, né? Sobre música, né? No início e tal, a gente começou, eu fazendo algumas ponderações sobre o disco dele, que eu tinha gostado, ele começou a comentar sobre as minhas coisas também que ele tinha ouvido. E ele me contou que daí ele tinha vontade de fazer uma coisa diferente na música. Sim. Que ele tinha aquele material melódico, musical fantástico, maravilhoso e tal, e ele sonhava em colocar letras, e quando ele tinha, né, lido algumas coisas das minhas letras, ele tinha dito, pô, gostaria de escrever desse jeito, né? E aí foi que daí eu disse, não, eu gostaria de compor desse jeito essas melodias que eu não tenho, eu não alcanço essa melodia assim, né? É porque eu sou músico, mas eu sou um músico limitado, eu tenho o instrumento como ferramenta para mim, entendeu? Para as minhas composições, para as coisas que eu escrevo, mas quando tu tá dirigindo lá um carrinho, alguém aparece com um Porsche, tu quer dirigir o Porsche, entendeu? Então as músicas dele foram nesse sentido, assim, sabe? Me dá uma ferramenta maravilhosa para eu poder escrever, assim, as coisas que eu penso, assim. Qual foi a primeira composição? Como é que foi a primeira que saiu entre vocês? Foi pra começar, né? Um samba, né? Um samba. Não, esse foi o grande problema. Vocês lembram um pedacinho aí? Só pra gente Claro. sentir como é que foi o início dessa parceria? Foi terrível pra mim, mas eu conto. Porque você não é muito do samba, né? Nossa, pra mim foi terrível. Tem a letra aí, mãe? Eu tenho. Na verdade, assim, eu gosto muito de samba e o samba nessa estética mais do samba jazz, né? Essa coisa do Djavan, né? Aqueles sambas do Djavan. Eu acho que eu gosto mais dos sambas do Djavan do que ele próprio, porque assim, eu não vejo ele cantando esses sambas dele no show. E ele tem uns sambas assim da década de 70, coisas assim fantásticas, coisas lindas, né? E eu adoro aquilo. Aí eu pensei em fazer uma música assim, um pouco mais sofisticada nesse, né, com essa pegada. A gente escuta e guarda mais esses conteúdos aí, guarda esse Djavan, guarda a primeira composição pra gente ir pro nosso próximo episódio. Então a gente fecha ouvindo isso aí, ficando na vontade para saber como é que isso continuou. Quer pegar do começo? Pra começar, penso sempre na felicidade, na claridade que almeja romper fim de tarde, na brisa leve e rasteira que anuncia a presença. Pra começar, penso sempre que Deus me acompanha. A quem duvide que eu possa sentir de verdade a paz que invade o quintal, feito cheiro de jasmim. Pra mim é simples, é tudo. Quando me calo, te escuto. Pra começar, penso sempre que Deus é assim. Crer antes de querer, ter alegria em mim. E nesse mundo, o que procuro é ser feliz em ti. Antes de querer,
ter alegria em mim. E nesse mundo o que procuro é ser feliz em ti. Oh, coisa boa! Oh, coisa boa! A gente volta no próximo episódio para falar um pouco mais dessa composição e desse dueto que nasceu. E graças a Deus a gente vai ter muita coisa boa para ouvir.